Olá, nono ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Após essa pausa, mais uma pausa por conta do feriado, e a gente vai, espero que tenha ajudado a descansar um pouco a mente, isso faz parte necessário. Também vamos agradecer a Deus por tudo, Estamos na reta final e é essencial a gente reconhecer o que já passou, o que foi positivo, o que foi negativo, mas sempre ali com fé e agradecendo a Deus sempre, independente de qualquer situação. E também pedindo que Ele nos sustente nessa reta final. Estamos bem no final, mas ainda não é exatamente o fim do ano letivo. E temos que pedir sim essa graça diária para que Deus nos ajude. Por isso vamos rezar, vamos pedir que Ele nos abençoe essa semana, hoje na segunda-feira, todos os dias dessa semana, a nós, a nossos familiares, aos amigos, aos inimigos, isso é importante, se você tiver, é importante rezar por eles, e assim vai dar tudo certo, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Então, nono ano, hoje a gente introduz o capítulo 10, Get Well Soon, que é Fique Bem Logo, a tradução. E vamos trabalhar uma introdução sobre a Question Tags, um assunto bem importante, todos são, mas assim que a gente deveria dominar bem, porque a gente usa sempre, a gente usa em determinadas situações para complementar a língua inglesa, no português, qualquer língua. As Question Tags, elas fazem parte de qualquer língua, então a gente já aprendeu um pouquinho o que significa. A atividade são as páginas 87 e 88. Pegando aqui o formato do livro digital, gente, seu livro tem mais ou menos isso, não é exatamente igual, tá? Tipo, há umas alterações, não muito, mas tem. Mas você vai ver essa imagem aí da unidade 10, Unit 10, Get Well Soon, fique bem logo. Você aqui já percebe, deixa eu aproximar, alguém dando conselho, a pessoa estava com algum problema, um rapaz bem estressado, as meninas e os jovens aqui se divertindo, alguém fazendo leitura, para complementar aí, para ilustrar o tema, que é Fique Bem Logo. E vai falar muito essa questão da saúde mental, de formas que a gente pode ir melhorando. Conselhos para não ficar tão estressado, que é bem difícil na pandemia, quase que inevitável, mesmo assim a gente tenta, e assim é a nossa unidade. Atividade, o começo é o lesson, você vai se deparar aqui com essa atividade, já é com o exercício de lesson, da seguinte maneira. Read the headline in the box. Leia as palavras base, tipo palavras-chave, que são as principais palavras na caixa. Write then next to the corresponding paragraph in the text. Escreva o parágrafo correspondente no texto. Deal with the problem é uma expressão. Você vai completar aqui, tá no texto abaixo. Por isso você tem que pegar o livro. Só dá certo fazer com o livro. Pega aí, por favor. Get moving, outra expressão. Laugh a lot. Relax and enjoy. E a última, talk about it. São cinco expressões, para 5 espaços. Vão se encaixar aqui. Como que eu vou completar? É de acordo com o texto, o que você for escutando, tá? Vou colocar
Se for necessário, eu vou repetir, mas se eu perceber que não vai ser necessário, tiver bem claro, então eu já passo adiante. Unit 10, page 86, exercise 1. Read the headings in the box. Write them next to the corresponding paragraph in the text. How to overcome stress. Talk about it. The best way to get something off your chest is to tell a best friend or someone you trust everything that is bothering you. It might be awkward to talk about delicate issues with someone, but if you keep your feelings bottled up inside, your stress level will increase. Get moving. Physical activity can release endorphins, which make you feel good, not only physically, but also mentally. Your mood will improve if you exercise daily. Relax and enjoy. Try to do different activities that help you understand what you're feeling. Yoga, meditation, and writing in a journal are some examples of things you can do to chill out. Laugh a lot. Laughing helps immensely with the negative effects of stress. Watching a funny show on TV, for example, can crack you up and keep you in high spirits. Deal with the problem. Easier said than done. What is causing you so much stress? If your parents are putting too much pressure on you, talk to them. If it's a friend who is making you suffer, talk about it and solve the problem. Don't take things too seriously. Trust your feelings and say goodbye to stress. E aí, deu certo? Aqui ainda tem a segunda questão, né, que é para quem o texto foi escrito. Marca a resposta correta. Para os pais, parents, para teenagers, adolescentes, os siblings, irmãos ou irmãs. Para quem você acha que foi escrito? How to overcome stress. Como superar o estresse, lidar com o estresse. Aí, lembrando ó, que essas palavras, as headlines, é para essas expressões é para serem colocadas aqui de acordo com o que você for escutando. Vou colocar mais uma vez, tá? Unit 10, page 86, exercise 1. Read the headings in the box. Write them next to the corresponding paragraph in the text. How to overcome stress. Talk about it. The best way to get something off your chest is to tell a best friend or someone you trust everything that is bothering you. It might be awkward to talk about delicate issues with someone, but if you keep your feelings bottled up inside, your stress level will increase. Get moving. Physical activity can release endorphins, which make you feel good, not only physically, but also mentally. Your mood will improve if you exercise daily. Relax and enjoy. Try to do different activities that help you understand what you're feeling. Yoga, meditation, and writing in a journal are some examples of things you can do to chill out. Laugh a lot. Laughing helps immensely with the negative effects of stress. Watching a funny show on TV, for example, can crack you up and keep you in high spirits. Deal with the problem. Easier said than done. What is causing you so much stress? If your parents are putting too much pressure on you, talk to them. If it's a friend who is making you suffer, talk about it and solve the problem. Don't take things too seriously. Trust your feelings and say goodbye to stress. Pronto, acho que agora já deu para vocês conferirem a resposta e deu a tradução. Essas dicas são fáceis, apesar deles falarem bem rápido, né? Mas você consegue saber que são formas de você realmente superar o estresse. E aqui, eu acho que a que mais dá para entender é essa daqui, né? Que é você para rir bastante, procurar um programa de TV engraçado para diminuir essa tensão toda. Entre outras, né? Que é também dicas que a gente pode usar a nosso favor. Não só para aprender o inglês, mas para realmente se livrar do estresse. Aí essa terceira questão é sobre o texto, 87, é a atividade de casa. Essa aqui é a atividade de casa, interpretação.
e a 88 também, tá? Tudo é sobre o texto. Ou sobre o assunto, né, gerado. Não necessariamente a interpretação do texto, mas nessa aqui é sobre o mesmo assunto. Pronto, chegou o nosso assunto gramatical, a linguagem prática, praticidade da linguagem, as question tags. Alguém vê como masculino, alguém chama o question tags, ou então os question tags, e outras pessoas, no caso esse livro aqui, vê como feminino. As question tags também eu sempre aprendi como feminino, mas eu já vi gramática, vi alguns livros, e na internet também tem alguns sites que vêm como os question tags. Você vê aí quando for fazer atividade ou complemento, eu quero que vocês lembrem, tá? Porque não está errado, porque tem tipo essas duas opções. Então, aqui explica um pouquinho, só a introdução, bem básica, quase que nada, sobre a question tags. As question tags, eu vou explicar pelo slide, né? Tem algumas coisas que eu acho que vai ser mais vantajoso. Então, o que é? Que já falei várias vezes em question tags, já estou enjoado, né? Mas são pequenas perguntas que vêm no final das frases com o intuito de questionar, confirmar algo que foi dito antes. Eu vou fazer logo em português. Ó. Tipo, ei, tu não me ligou não, né? Esse né, quando você fala o né, que é a junção de não, mais é, então você já tem a intenção que a pessoa responda para você, que ela confirme, que ela questione, que ela te dê a resposta. Na verdade, toda pergunta se espera uma resposta, mas a question tag ela ainda é uma ênfase maior para que a pessoa responda de fato. Ninguém, acho que nunca vai perguntar assim, né? E para que a pessoa não confirme. Só se a pessoa estiver debochando, realmente não queira falar, mas esse intuito de não é, já é para que alguém responda. Ei, tu não me ligou não, né? Ou então, você vai embora hoje, não vai? A pessoa está com dúvida, né? E quer que a pessoa confirme. Aquela pessoa que está provavelmente indo embora, confirme. Você vai embora hoje, não vai? Deu para entender? Então, question tags são essas perguntas no final das frases, pequenas, curtas, que vai ter essa intenção de responder o que está sendo perguntado. Aí tem 3 observações que são essenciais para que a gente aplique bem a question tag. As question tags devem vir sempre após as vírgulas. Tá? Isso é uma regra. 2. Para defini-las, é necessário, antes de tudo, perceber em que tempo verbal se encontra a oração principal, para assim saber qual auxiliar deverá ser usado no question tag. Ó, meninos, isso aqui é tipo, acho que uns 40% para você entender o assunto. Esse número 2. Toda frase, tem um tempo verbal. O básico, né? Presente, passado e futuro. Isso aí é os três, tipo as 3 bases. Mas tem outros. Tem o passado perfeito, imperfeito, como vocês sabem em português. Presente simples, presente contínuo, presente perfeito, futuro com will, futuro com going to. Entre outros, né? Alguns pretéritos que eu não falei e tudo mais. Então, toda frase, toda oração, desculpa, tem o seu tempo verbal. E para esse assunto, você precisa identificar qual tempo verbal está sendo usado, que é para fazer a question tag de acordo com esse tempo, tá? Tipo assim, ó, bora lá, ver se você descobre. She will travel. Essa primeira oração aqui, she will travel, em inglês, ela está em que tempo verbal? Vocês devem lembrar que nas semanas anteriores a gente viu as sentenças condicionais, então você já lembra lá do will. Ela viajará, isso é futuro. Então você já identificou aqui, já dá para fazer um entendimento sobre a question tag. You're my friend, você é meu amigo. Presente, simples. I loved her, I loved her.
Eu a amei. Isso é passado, o ED, informa aqui o passado. Então, nas orações você precisa identificar o tempo verbal de cada frase, tá bom? Cada oração. Esse é o ponto 2. O ponto 3 é o seguinte. Se a oração principal estiver na afirmativa, a question tag, que é aquela perguntinha lá no final, tem que vir na negativa. E vice-versa, tá? Sempre vai ser assim. Se começou na positiva, tipo aqui, ó. You like to dance. Essa é uma frase na positiva. Você sabe que é na positiva. Então, a question tag, que é essa perguntinha no final, depois da vírgula, vai ter que ser na negativa. Don't, que representa não. Então, já sabe o que é. Você gosta de dançar, não gosta? No português, a gente nem segue isso tão bem, de começar na positiva e terminar na negativa. Talvez, não sei se no português de Portugal faça isso, mas o brasileiro, nós, os brasileiros, a gente não tem não segue essa regra de se começar a pergunta em positiva, vai ter que fazer a question tag na negativa e vice-versa. A gente não faz isso, mas no inglês tem que fazer bem direitinho, tá? É uma regra que tem que ser cumprida mesmo. Quando houver verbos anômalos, são as condicionais, né, o verbo auxiliar, tipo can, could, might, na oração principal, esses verbos também deverão ser utilizados na construção das question tags. Tipo aqui, ó, you can speak French, você pode falar inglês. Ou inglês não, francês. O can é um verbo auxiliar, então também vai ser usado o auxiliar na question tag, só que de forma negativa, como a gente já sabe, né? Que é o contrário. Outro exemplo. He couldn't swim when he was 5 years old. Já está na negativa, então a question tag tem que ser na positiva. Sobre a question tag, gente, não está aqui exatamente, né? Também não está no livro, mas deixa eu ver se no livro dá para explicar melhor. Acho que aqui dá para você entender um pouco. Essas perguntas, tá? As question tags, elas são feitas com o mesmo tempo verbal, o mesmo auxiliar. Tipo assim, ó, Paula is 16 years old. Eu sei que aqui está no presente, tá? Presente simples, forma positiva. Então, vou ter que lembrar quais são as regras do presente simples na forma quanto positiva quanto negativa para eu poder fazer a minha question tag. Ou seja, desculpa. Eu tenho que saber fazer uma pergunta, porque tudo é pergunta aqui, ó, as question tags. Eu tenho que fazer uma pergunta naquele tempo verbal. Eu tenho que saber fazer uma pergunta no presente, no passado e no futuro. Se eu não souber fazer uma pergunta nessa estrutura, então eu não vou saber fazer uma question tag. Porque question tag é justamente isso, uma pergunta em um tempo certo, determinado, verbal, um tempo verbal determinado. Aqui, o isn't, eu sei que é uma pergunta negativa do presente, tá? O don't, eu também sei que é. Aqui foi usado o verbo to be, ó. Quando é verbo to be, aqui, então usa verbo to be aqui. Quando é um auxiliar de um tempo verbal normal, então usa o auxiliar dele. O don't é um auxiliar para a pergunta no presente, tá? Eu sei que esse assunto aparentemente é complicado, mas não necessariamente, porque é a primeira parte, né, da question tag, a gente vai diferenciando um pouco mais. Então, para finalizar e para tentar ajudar a entender um pouco mais, ó, tem a question tag, tá? O que você vai observar, o tempo verbal, beleza. Se está no presente do verbo to be, se está com o verbo to be, então o que vai acontecer? A sentença, se ela começar positiva, she is American, ela é americana, a question tag vai ser uma pergunta na forma negativa. Então vai ser isn't he, she.
E, Júnior, o que mais fora o auxiliar? Você vai usar o mesmo pronome que foi usado. Ó, she aqui, she no final. You no começo, you no final. You no começo, you no final. Tom no começo e Tom no final? Não. Por que não? Porque não usa aqui o sujeito, usa o pronome. Tom é o sujeito, beleza, mas representa o pronome he. Sempre você vai usar o pronome, tá bom? Aqueles que a gente aprende. You, he, she, it, we. Também poderiam ser outros, não só os pronomes pessoais, o caso oblíquo, mas do caso reto, mas outros também, tá? E aqui, ó, se começou na negativa, she isn't American, então termina com uma pergunta na forma positiva. Is she? Presente simples, então vai ser presente simples aqui e aqui, só que começou com positiva, então termina na negativa. O don't é o que? É um auxiliar do presente simples, por isso que foi usado aqui, tá? E o do you também é auxiliar, né? Os dois servem para pergunta. Esse aqui o don't para pergunta e para forma negativa, e o do para forma só interrogativa, para pergunta. Eu quero só que vocês entendam, gente, ó, nesse quadro aqui, para você entender hoje, não vai dar para entender tudo, obviamente, mas eu queria muito que vocês focassem nesse conhecimento. Qual? De identificar o tempo verbal, tá? Isso é essencial. Mais uma coisa, para saber que quando uma sentença começa na positiva, a question tag vai estar na negativa e vice-versa. Quando a sentença já começar na negativa, então a question tag vai ser positiva, tá? Tem mais aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muita coisa e a gente acabar não entendendo nada. É isso, meninos. Desejo para vocês uma excelente segunda-feira. Abração e até mais tarde na aula ao vivo.